Lampard, o meio centroavante lá do canal Trave a Trave, então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Ao ouvir o nome Frank Lampard, imediatamente os bons momentos do futebol europeu nas duas primeiras décadas dos anos 2000 me vem à mente. Esse é um cara que talvez não seja um craque absoluto como outros de sua posição e de sua geração, mas com toda certeza é um sujeito com o qual você provavelmente gostaria que tivesse jogado pelo seu time. Na minha opinião foi craque, né? Somente no Chelsea, né? Boa marcação, organização de jogadas, bastante profissionalismo e uma lealdade admirável. Além dessas qualidades, algo que chama bastante atenção é o fato do seu simbolismo ter sido crucial para a virada de chave de um clube que era mediano e se tornou um verdadeiro gigante europeu. Então, se você é torcedor do Chelsea, admirador do futebol inglês ou mesmo simplesmente um fã do Lampard, fica comigo porque no vídeo de hoje nós vamos relembrar ao menos uma parte da carreira brilhante desse cara e reviver momentos incríveis que se tornaram memoráveis na história do futebol de trás. Antes de seguir falando do Lampard, eu vou deixar aí embaixo o link da KB Prime. Você pode conferir as camisas que eles têm à disposição. Eles estão com uma promoção de 5 camisas pelo preço de 3 e que vale muito a pena mesmo. Se você se interessar por alguma, usa o cupom TRAVE5 que você vai ter desconto na compra. E muita camisa do Bayern. Vamos voltar pro vídeo. Frank James Lampard nasceu no dia 20 de junho de 1978 em Romford, na Inglaterra. E sua história no futebol começou bem cedo, nas categorias de base do West Ham. West Ham, tradicional e que aposto que todo mundo conhece, é claro. Mas o que acredito que muitos ainda desconheçam é que um dos tios de Lampard era treinador do clube e o seu pai era um dos assistentes técnicos de lá e também um ex-jogador dos Hammers. Assim, tamanha influência gerou bastante dúvida sobre a capacidade do garoto. Galera, como ele tinha gente que da família que já trabalhava com futebol, então de certo modo inspirou ele a querer virar jogador de futebol e assim deu certo, né? O cara virou lenda, né? Claro que tal desconfiança durou muito tempo, sendo mais tarde um divisor de águas para a saída do meio-campista inglês do clube. Estando inserido desde muito jovem no universo do futebol, na temporada 95-96 e aos 18 anos, Lampard assina seu primeiro contrato profissional justo pelo seu clube formador, o West Ham. Mas na verdade ele nem chega a defender o West Ham nessa temporada, pois logo foi emprestado ao Swansea para ganhar rodagem, nunca tinha ouvido falar de muito para retornar ao West Ham para a temporada seguinte, de 96-97, e que infelizmente, não como um destaque, mas sim para figurar como um reserva do time. Mas já na temporada de 97-98, sua terceira como profissional, as coisas começaram a mudar de cenário, pois de figurante, Lampard passou a ser notado após suas boas atuações, o que o fez calar a boca de muitos críticos que o julgavam como apenas um protegido por figuras do clube. As temporadas seguintes foram de um crescimento notável, pois a cada ano que se passava, Lampard não só melhorava seu futebol, como se tornava uma peça importante do West Ham, ajudando tanto nas boas colocações na tabela da Premier League, quanto ao avançar nas a qualidade de chute era muito boa. Prova disso foi a colocação do West Ham na temporada 96-97, onde saiu da 14ª posição para a 8ª na temporada seguinte. E se a temporada de 97-98 havia sido boa, a próxima ainda seria melhor, pois sua titularidade era algo absoluto dessa vez, assim como a garantia de suas boas atuações. A posição conquistada foi ainda melhor, uma belíssima 5ª colocação ao final do campeonato, que foi uma conquista muito notável e que despertou o interesse de outros clubes da Premier League pelo jovem meio-campista. E em 1999, Lampard é convocado pela primeira vez para jogar em sua seleção num amistoso que acabou sendo ganho pelos ingleses, um jogo contra a Bélgica, e eles venceram por 2-1. Já na temporada de 99-2000, pode ser considerada a melhor do jovem pelo time dos Hammers, pois em 48 jogos, Lampard marcou 13 gols e além disso jogou com outros caras que posteriormente acabariam por virar lendas do futebol inglês, como é o caso de Michael Carrick e Joe Cole. A temporada 2000-2001 marca a última de Lampard vestindo a camisa do West Ham, mas isso não foi à toa. Além do fato do seu pai ter deixado o clube, o ponto decisivo, sem dúvidas, foram as contestações da torcida sobre o jogador, algo que sempre existiu, desde o início e mesmo durante suas boas fases no clube. Então, com propostas na mesa e a oferta irrecusável do Chelsea de 16 milhões de euros, Lampard aceitou muita grana para aquele que seria o clube mais importante da sua carreira. Em seus números pelo West Ham, o jogador somou um total de 186 partidas disputadas, 37 gols e 18 assistências. 37 gols, tá Lampard mais ou menos, ao Chelsea num momento em que não havia tanto prestígio e riqueza quanto há hoje em dia. Antes do multimilionário Roman Abramovich adquirir o clube, a realidade era outra, tanto no sentido financeiro quanto na expressão do clube como uma potência mesmo. Assim como o Manchester City, antes do investimento dos árabes, o Chelsea também era um clube sem os investimentos de Abramovich, mas a figura de Lampard foi de suma importância, pois além de todos os investimentos feitos no clube, que posteriormente permitiram que o time londrino vivesse outra realidade, caras como
como Lampard chegaram para realmente mudar para sempre a história desse clube. Em sua primeira temporada pelos Blues, em 2001-2002, o jovem Lampard logo se adapta ao estilo de jogo do clube e em pouco tempo ganha sua vaga de titular. Por lá, ele encontra um time mais competitivo que o anterior, que além de finalizar aquela temporada na sexta colocação da Premier League, ainda acabou sendo vice da tradicional FA Cup para o Arsenal, no jogo onde sua equipe acabou perdendo por 2-0. Mas embora houvesse a frustração com o vice e a sua não convocação para a Copa do Mundo de 2002, algo que já havia acontecido na Euro de 2000, Lampard teve um bom início pelo novo clube e felizmente o futuro ainda oferecia excelentes coisas para esse cara. Inclusive, no ano seguinte, em 2003, o destino trataria de mudar a história do Chelsea com o começo da era Abramovich. Pois é, muita gente talvez não se lembre disso, porque o Chelsea já parece fazer muito tempo que está entre os grandes, mas não foi somente o Manchester City que teve o privilégio de se tornar uma superpotência após um grande aporte financeiro. Antes do City, o Chelsea passou pelo mesmo processo que em menos de uma década deu frutos e elevou o time londrino para outro patamar. Sabe aquele ditado que diz que às vezes você só precisa estar no lugar certo e na hora certa para que boas coisas aconteçam? Bem, foi exatamente o que aconteceu com o Frank Lampard. Mas também não estamos falando que nada caiu do céu, é claro, pois tudo foi resultado de muito trabalho. E além disso, a primeira Champions demorou quase uma década para ser conquistada. Se as coisas pareciam boas e o clube vivia um otimismo referente às temporadas de 2002, 2003 e 2003, 2004, devido às boas colocações na Premier League, Lampard viu que sua carreira também parecia ficar cada vez melhor, pois finalmente em 2004 chegou sua tão esperada convocação para a seleção para disputar um torneio grande, que foi a Eurocopa daquele ano. E ele foi bem, marcou 3 gols nos 4 jogos dos quais participou, sendo um deles no empate de 2-2 entre Inglaterra e Portugal, mas que acabou dando classificação para os Tugas na disputa por pênaltis que terminou em 6-5. Mas 2004-2005 seria ainda melhor, pois além de Lampard estar bem consolidado no elenco, sendo a peça principal, fazendo gols e conquistando bons resultados, a contratação do técnico português José Mourinho, o então recém-campeão da UEFA Champions League que de 2004 com Porto, né, Porto, seria uma das últimas peças que faltava para que o clube e sua maior estrela se vissem na direção certa para realizar grandes conquistas. Isso porque puderam até solicitar a contratação de grandes reforços, e um deles foi ninguém mais, ninguém menos do que Didier Drogba, outra lenda do clube sobre a qual não preciso falar muita coisa, né? Agora o Chelsea tinha um elenco forte e competitivo, capaz de brigar por títulos dentro e fora da Inglaterra. E foi exatamente isso que aconteceu, pois essa temporada marca a conquista da Premier League de 2004-2005, mas não apenas isso, pois também dá fim a uma seca que já vinha desde 1955, ano em que o clube havia conquistado pela primeira vez o campeonato inglês. Como se não bastasse, esse campeonato foi vencido pra cima do Arsenal, que além de ser um rival, também era um verdadeiro algoz dos Blues. Um bom exemplo disso foi a final da FA Cup, perdida na temporada anterior, e não para por aí, porque além do campeonato inglês, Lampard e companhia venceram também a Copa da Liga na mesma temporada. E essa temporada de 2004 e 2005 foi tão mágica e absurda pra esse cara, que a seguinte não poderia ser diferente. Mas é bem verdade que os Blues caíram para o Liverpool na semifinal da Champions, mas apesar disso, 2 títulos acabaram sendo conquistados, e em 2005 e 2006, a história simplesmente continuaria sendo escrita. No final de 2005, foi o segundo colocado no The Best da FIFA na bola de ouro, mano, perdendo Nossa, até é doido, o Lampard já chegou até a ficar entre os 3 melhores do mundo. Caraca, apenas para só perdeu o Ronaldinho Gaúcho. As premiações, o que foi muito compreensível naquela época. Mas ainda dando continuidade ao ótimo trabalho feito na temporada anterior, no começo de 2005-2006, o Chelsea já começava por conquistar a Supercopa da Inglaterra para cima do Arsenal, que era o seu algoz, lembrando, numa vitória por 2-1. E venceu também pela segunda vez seguida a Premier League, conseguindo assim o 3º título do campeonato inglês em sua história. Já em 2006, o José Mourinho deu muito certo no Chelsea Copa do Mundo, e se em 2002 ele viveu a frustração de não ser lembrado, dessa vez ele iria sendo talvez o principal nome daquele elenco recheado de craques, mas infelizmente não conseguiram muita coisa, pois foram eliminados por Portugal nas quartas de final, e assim como na Eurocopa, também numa disputa de pênaltis. Mas após esse baixo, os bons anos continuaram. Sua impecável história pelo clube londrino continuou sendo escrita, pois além do inesquecível título de 2012, outros títulos importantes foram conquistados, como a FA Cup da temporada 2006-2007, com Lampard sendo o artilheiro desta competição com 6 gols, bem como outro título da Copa da Liga Inglesa na mesma temporada, fechando assim os 2 títulos de Copa Nacional. Já em 2007 e 2008, as coisas foram um pouco diferentes. Nenhum título veio, nem mesmo o mais importante de todos, que foi a Champions League, mas em sua primeira final, Frank Lampard perdeu contra o rival Manchester United, numa partida que só foi decidida nas penalidades após um 1-1 nos 90 minutos, com o gol do Chelsea sendo do próprio Lampard, mas nas penalidades um 6-5 foi o suficiente para dar o título aos
aos Red Devils, e essa provavelmente foi a derrota mais amarga de toda a sua carreira. Então o ano de 2007 e 2008 foi um ano para se esquecer no Chelsea. Com exceção da Copa da Inglaterra, onde caíram nas quartas, o Chelsea foi vice-campeão em todas as outras competições disputadas naquele ano. Mas em 2008 e 2009 não seria um total fiasco como a temporada anterior, pois ao menos uma Copa da Inglaterra foi conquistada, mas um duro golpe foi sofrido. Após aquela polêmica semifinal contra o Barcelona na Champions League por erros grotescos de arbitragem, o time de Lampard foi prejudicado naquele jogo épico em 1-1, que ficou conhecido como Iniestazo, e que pelo gol feito fora de casa deu a vaga na final para os culés, graças ao critério de desempate. Se as coisas não foram boas nas últimas 2 temporadas, em 2009 e 2010 tudo seria bem diferente, porque logo no início houve a conquista da Supercopa da Inglaterra e além disso a temporada se encerraria com mais um título de Premier League. Ganharam muita Premier League, na moral. Isso com o nosso craque já um veterano, aos 32 anos, como uma lenda do clube já consolidada e ainda jogando em um bom nível. E agora era a hora de Lampard disputar sua segunda Copa do Mundo. E se em 2006 as coisas não deram muito certo, em 2010 não seria muito diferente para a seleção da Inglaterra. Depois de uma fase de grupos nada empolgante, se classificando em 2010 foi a Espanha, né? Então, nas oitavas, a seleção do agora veterano Frank Lampard tomou uma goleada de 4-1 e o futebol mais uma vez não voltou para casa. 2010 e 2011 acabou não sendo tão interessante assim para Lampard, pois além de conviver com lesões que o tiraram de campo por vezes, naquela temporada ainda houve o fato de ele não ter conseguido conquistar nada e ainda amargado um vice na Premier League, mas em 2011 e 2012 finalmente quis o destino que sua hora de erguer a orelha chegasse. E assim, numa campanha incrível, passando por times como aquele Barcelona de Pep Guardiola, que ainda era um verdadeiro colosso e o campeão da competição, o Chelsea não só eliminou os catalães dentro do Camp Nou, devolvendo a frustração de 2009, como fez uma final dramática contra o Bayern de Munique, que terminou em 1-1, como em 2008, precisando ser decidido nas penalidades, mas dessa vez com os londrinos vencendo por 4-3 e marcando de vez o seu nome na maior competição de clubes do mundo, e ainda com mais uma Copa da Inglaterra na bagagem, para fechar aquela temporada memorável. Dessa forma, o Chelsea e o Lampard eram finalmente campeões europeus e mostravam que o trabalho a longo prazo compensa, isso com o Lampard sendo a maior referência daquele time que há quase uma década teve sua história alterada. Mas após essa conquista da Champions, Lampard passou por meio que um vexame, na derrota na final do Mundial para o Corinthians e depois também não teria sucesso na Supercopa da UEFA. É verdade, teve esse Mundial aí do Corinthians que o Guerreiro fez esse único gol e acabou ganhando o primeiro Mundial pro Corinthians, se eu não tô enganado, foi o primeiro mundial que o Corinthians ganhou, né? Amassados pelo Atlético de Madrid numa partida que terminou em 4-1 para os espanhóis, mas ele ainda teve tempo de vencer a Liga Europa após um péssimo começo na Champions de 2012 e 2013 com o Chelsea, caindo na fase de grupos. Mas ainda assim, outro título europeu foi conquistado e dessa vez era o último da carreira de Lampard pelo time de Londres. A temporada 13-14 marcou o fim de uma era tanto em sua passagem pelos Blues como pela seleção, pois mesmo se mantendo em forma e jogando num bom nível, o jogador não teve seu contrato renovado com o clube de Stamford Bridge, mas deixou como legado uma trajetória amplamente vitoriosa e de amor à camisa, onde venceu praticamente tudo que disputou, marcando de vez o seu nome na história ganhou tudo pela Inglaterra. E assim se tornando tranquilamente o maior nome. Tô falando assim, galera, ganhou tudo pela Inglaterra, no caso ele ganhou tudo que podia ganhar por clubes lá na Inglaterra, né, então. Da história do Chelsea. Claro, sua carreira não parou por aí, inclusive ainda deu tempo de jogar mais uma Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, mas fizeram uma campanha ainda pior do que a de 2010 e foram eliminados ainda na fase de grupos. Além disso, após ser contratado pelo New York City, foi emprestado ao Manchester MLS, City, né? que são times do mesmo grupo, para a temporada 2014-2015. E seu primeiro gol foi justamente contra o Chelsea, um gol que ele claramente não comemorou. Depois de uma única temporada pelo City, Lampard foi para a MLS para jogar ao lado de caras como Pirlo e David Villa pelo New York, mas não conseguiu ganhar nada por lá. Assim, esse foi apenas o encerramento de sua carreira como jogador profissional de futebol no ano de 2016. Pelo Chelsea, Lampard jogou mais de 600 partidas e marcou impressionantes 211 gols, se tornando até hoje o maior artilheiro da história do Chelsea. Lá ele venceu ainda outros 11 títulos, incluindo uma Champions League, e vivenciou os melhores momentos não somente de sua carreira, mas do clube londrino em si. Lampard era um cara cerebral, com muita visão de campo, que sabia construir jogadas e marcar bem, mantendo uma constância muito longeva, fosse em sua condição física ou em se manter em um bom nível, além de ser um líder e referência dentro de campo. Era um verdadeiro camisa 10, embora vestisse a 8, sem mencionar o fato de ser um meio-campista goleador, com um ótimo chute de fora da área, com mais gols do que muitos atacantes importantes. Ele era muito bom que fez até no quesito de chute vontade de longe, de cobrança de falta ele era bom, batendo pênalti também ele era bom.
apenas pra Era assistir o jogo do goleador Chelsea. o Ele teve Lampard. essa rivalidade, digamos assim, com o Gerrard. Aqui no Brasil eu lembro que muita gente comparava os dois e ficava colocando quem era o melhor, mas isso é um assunto pra outro vídeo. Com certeza é um cara que marcou época e com toda certeza terá seu nome eternizado na história do futebol mundial. Mas por esse vídeo é isso. Se você gostou do conteúdo, Tá bom, peço que gostei você do deixe comentário. um like e um comentário aí embaixo, porque É isso aí, galera. Lampard, um dos maiores jogadores do Chelsea, craque, lenda do Chelsea. Literalmente, o cara jogou muita bola no Chelsea. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo também. E aqui do lado eu vou deixar pra vocês os skills do Lampard da época qual ele jogou pelo Chelsea. Se você tá curioso pra ver os skills dele, vai lá nesse vídeo aqui que o vídeo tá muito legal. Então é isso, espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima. Fui!